Por que Bitcoin não decolou após o halving? Hoje eu trago para vocês uma perspectiva completíssima. Vamos fazer uma análise on-chain inteiríssima aqui no meu canal. Então, bora lá para ver. Então, pessoal, bora começar a nossa análise on-chain. E para começar essa análise, eu gostaria de mostrar um dado interessante no que vai do ano, tá? Tá aqui no que vai do ano. Qual que foi o movimento nas exchanges? Eu peguei a Binance como referência, que vocês podem ver. Eu peguei a Binance porque, afinal, ela é a maior corretora de criptomoedas do mundo, então é a que mais volume ela movimenta, né, no quesito de Bitcoin. Qual que foi o panorama neste ano de 2024 na Binance? Bom, primeiro que aqui a gente tem uma métrica que é o Exchange Inflow por idade, né? O Spend Output Age Bands, que é basicamente ele classifica os bitcoins que entraram na Binance de acordo com a idade. E de acordo com a idade, a gente na análise on-chain separa por dois grupos. O primeiro que é o short-term holder e o segundo que são os long-term holders. O que são os short-term holders? São aqueles investidores ou aquelas moedas que têm um período de vida muito curto, né? Até 155 dias, né? Que é basicamente ali por 3 meses por aí, são considerados short-term holders, ou seja, os investidores, as moedas ali mais jovens, tá? E aqui a gente pode ver claramente nos momentos onde o preço cai, é basicamente onde tem mais entrada de bitcoins por parte dessas moedas mais jovens, né, nas exchange, que foram para venda, né? Então, quando o preço, o cara não vendeu aqui, mas ele considerou ótimo vender aqui, quando o preço já caiu para caramba. Então, esse é o comportamento dos short-term holders, né, dos especuladores. A gente vê e fala assim, não tem lógica, como é que o cara tá vendendo em perdas, né? Não tem lógica porque que o cara tá vendendo ali quando o preço cai. Mas esse movimento é o que mais a gente teve aqui no período, né? No que vai do ano de 2024, a gente sabe que o mercado desde janeiro, desde a aprovação dos ETFs, foi bem hypado ali, principalmente nos inícios. Então, assim, se a gente observa esses movimentos nessa banda de idade aqui que a gente tem das moedas mais jovens, a gente tem o alto volume de entrada dessas moedas mais jovens aqui na exchange, tá? Se a gente olhar para outra escala de idade, que já seriam consideradas os long-term holders, né? As moedas ali mais antigas, né? Que estão há mais tempo, a gente vê que o volume é quase nulo, basicamente não tem nenhum volume ali. Mesmo aqui a gente teve uma entrada um pouco alta, né? Aqui em fevereiro, que foi justamente antes do preço decolar, então se teve aqui uma entrada alta de Bitcoin, mas foi só isso daqui que a gente viu, inclusive não é de moedas muito antigas, né? É de moedas até um pouco novas, de entre 6 a 12 meses, o que a gente viu aqui, tá? Então, em comparação ou com a outra banda de idade, a gente pode observar que este semestre ou este ano de 2024 estava sendo dominado, né, pelos especuladores de curto prazo, o que não aconteceu no Bull Run de 2021, por exemplo. Olha, se eu for para 2021, aqui começa em novembro, já começa vem por aqui, já começa a se elevar esses envios de Bitcoin para as exchanges, por exemplo, aqui, ó, aqui foi o ponto máximo desse período e depois essa atividade meio que foi caindo, né? Mas observe que ele se manteve ali por muito tempo em uma faixa de envios muito maior. Se vocês se lembram do outro gráfico que é deste ano, né? Vocês vão ver ali que quase nenhuma das moedas antigas estavam indo para a exchange Binance. Por que isso? Porque provavelmente os investidores de longo prazo estavam acreditando que o Bitcoin, ou estão acreditando de fato que o Bitcoin vai para $100.000. Então, para eles não compensava vender os Bitcoins ali, mesmo o Bitcoin batendo ali por momentos os $72.000. Então, essa parte de movimentação nas exchanges, qual o tipo de moeda que estava entrando nas exchanges realmente dá uma perspectiva
bem completa e bem bacana com que tipo de investidores que a gente estava lidando no mercado. A gente sabe que quando há um exagero no mercado, uma acumulação de especulação ali no mercado, obviamente é muito fácil que uma barrida, né, que uma liquidação, que uma queda ali no preço seja muito fácil, pois o Bitcoin está ali num ambiente muito frágil, que vai afetar, obviamente, o preço. E outras das métricas que a gente pode observar, também é uma das minhas métricas preferidas. Eu já fiz um vídeo sobre essa métrica, acho que eu mencionei essa métrica, que é o número de endereços ativos, o active addresses, né? Essa métrica eu amo, porque ela é uma métrica que você consegue acompanhar em tempo real o sentimento atual do mercado, e veja como essa métrica foi se movimentando aqui. Aqui a gente tem o Bull Run de 2021, tá? Veja como essa métrica estava nos máximos quando ela despencou consideravelmente quando veio ali a reversão. E veja quando o preço do Bitcoin sobe e bate inclusive um novo ATH, essa métrica já não acompanha, pelo menos não no mesmo nível que estava no anterior. Então você já vê ali como uma redução de mais de 50% já afetou o sentimento do mercado. Então não tinha mais como o Bitcoin subir ali, que finalmente veio despencando, tá? E aqui a gente começa com os ordens, né, os que causaram ali um monte de barulho no mercado, o que fez, né, que essa métrica se elevasse, né, porque teve bastante atividade na rede por conta desse hype. Mas veja como após todo esse hype passar, essa métrica começa a descer de novo. E uma coisa interessante é que nestes momentos a gente está num período de extremo pessimismo, pois esta métrica está no mesmo nível que 2022. Então a gente vê um certo nível um nível muito elevado de desinteresse pelos usuários por Bitcoin, tá? Então essa métrica é excelente para você enxergar ali o sentimento do mercado, e obviamente essa métrica nos mostra aqui que a gente está no período de pessimismo. E veja como a partir de fevereiro essa métrica começa a se desvincular do preço, que já acendeu ali o sinal, a alarma de que o pessimismo está retornando no mercado, né? Menos usuários ali estão movimentando o Bitcoin. Como é que o Bitcoin ia continuar subindo, né? E mesmo o Bitcoin lateralizando a partir de março, essa métrica continua caindo, o que dá um reflexo muito grande do sentimento atual do mercado. Outra das métricas também interessantes que eu achei é o Exchange Stablecoins Radius, né? Neste caso, eu utilizo todas as exchanges, e essa é uma métrica que mostra a relação de reserva nas exchanges entre stablecoins e Bitcoin. Também é uma métrica que vem caindo, inclusive ele começa a se desvincular aqui em dezembro, onde já começou ali o hype do ETF, vai ser aprovado ou não, não sei o que. Então veja como ele já começa a se desvincular a partir disso, e a partir de março também, da mesma forma ali na métrica anterior, a partir de março ele já começa a ter uma desvinculação muito grande com relação ao preço. E o que é que isso significa, né? Essa queda aqui que a gente tem nesse indicador aqui, nessa métrica aqui, é que basicamente os investidores estão preferindo manter stablecoins nas exchanges ao invés de Bitcoin. Provavelmente os investidores aqui estão com medo da volatilidade do Bitcoin, o que é um pouco engraçado, porque a partir deste momento onde o Bitcoin vem lateralizando. Obviamente que olhando assim para o gráfico, parece que é pouca coisa, né? Mas o Bitcoin estava ali lateralizando entre os 70 mil dólares e 58 mil, 57 mil dólares por aí. E a outra métrica que reflete muito esse sentimento do mercado, onde a gente pode visualizar melhor esse sentimento do mercado, é o Token Transfers, né? Que é o número na verdade, aqui está na média, né? Então, é a média de moedas que são transferidas, né? A média de moedas que são transferidas
E veja como a partir de março ela bate um dos níveis mais altos, né? Desde outubro aqui, lembre-se que a partir de outubro começou o hype ali dos ETFs, ela bate o máximo e aí começa a cair consideravelmente, começa a cair muito, tá? Então o número, a média, né, de moedas que são transferidas, o número dela começa a cair, o que demonstra claramente o desinteresse atual pelo Bitcoin. E obviamente todo esse sentimento envolvido, a baixa atividade na rede, faz com que os FIIs, né, as taxas para transacionar na on-chain, hoje em dia esteja ali nos níveis mais baixos históricos. Aqui, se eu abrir a mempool, vamos ver quanto que está agora, no momento que eu estou gravando o vídeo. Deixa eu colocar em português aqui. Olha só, tá? Sem prioridade está em 2 sats por byte e a máxima 6 bytes. Tá menos de $1 para transacionar no Bitcoin. E realmente está numas taxas mínimas, né? Há pouca atividade na rede, veja como aqui também e se encontra ali nos níveis mais baixos ali de todos os tempos, tá? E por último, queria mostrar para vocês essa métrica que eu gosto muito de acompanhar, que é o Miners Position Index, né? Que mostra a quantidade de Bitcoin em dólar que são enviados nas exchanges pelos mineradores. Basicamente, ele mostra ali a saúde, a economia, né, dos mineradores ali, se estão lucrando ou não. E veja como, no momento atual, ele se encontra em mínimos históricos, em níveis que a gente não via desde 2017, 2018, 2016. Tá? Então, isso demonstra que com essa baixa atividade de rede, esse baixo desinteresse ali pelo Bitcoin, e somando isso ao halving que a gente teve em abril, veja como a partir do halving, literalmente os lucros dos mineradores caem para baixo, é justamente o que mostra, né, que agora a gente está ali envolvido numa bolha de pessimismo ou pouco interesse pelo Bitcoin, mas a gente sabe que estamos a longo prazo, estamos no ciclo de alta. Então, assim, a nível on-chain, a gente não tinha muito fundamento para que o preço continue subindo, para que vá até $100.000, né? Como muitos emocionados ali estavam predizendo, a gente já via que a atividade de rede estava caindo, que os investidores estavam trocando seus bitcoins por stablecoins e todos esses conjuntos de fatores que estavam acontecendo, então não tinha como o preço continuar subindo. Tanto é que muitos falavam assim, não, mas é o ETF que está fazendo o preço subir. Eu já fiz um vídeo sobre isso também, explicando que nos ETFs, na real, o que teve foi uma mudança de mão, uma troca de mãos, basicamente. Eles não estavam comprando muito do mercado, mas tudo que a Grayscale estava despejando, os outros estavam pegando. Então, se eu pudesse falar de uma boa janela de oportunidade, eu posso dizer para vocês que a gente, neste momento, há alguns meses já, na real, estamos em uma boa oportunidade aberta ali para quem quer se posicionar, para quem quer começar a comprar os bitcoins. Tá? Isso aqui não é recomendação de investimento, eu estou apenas mostrando o panorama, o sentimento atual do mercado. Obviamente, cada um tem que fazer sua própria pesquisa, tire suas próprias conclusões, mas eu poderia dizer que isso aqui é muito positivo para longo prazo ali. Qualquer momento o Bitcoin vai virar e vai começar a subir. E aí não tem mais nada que segure o Bitcoin. Então, pessoal, esse foi o vídeo da semana, fazendo uma análise on-chain, um panorama completo ali para você entender por que o Bitcoin não consegue sair daquela lateralização, por que a gente entrou numa zona de pessimismo após o halving. E se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar, porque assim você me ajuda a chegar a mais pessoas. Um abraço e stack sats!